Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra... Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes da gente iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de respirarmos o fôlego da vida e termos também a disposição de ter a Tua Palavra nas nossas mãos, podendo estudá-la e buscar nela o sustento para a nossa fé. Nos capacite, nos guie. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus é fiel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Realmente, né, meus irmãos, porque da parte de Deus não tem como, né? Não tem como dar errado. O problema é o lado de cá, é da nossa parte. Manter fidelidade, manter estrutura, dignidade diante do compromisso que fazemos com Deus. Como disse aqui, entramos então no segundo tema, tudo se cumpriu. Quando analisamos Josué 21, de 43 a 45, dentre outros textos da Palavra de Deus, inclusive no Novo Testamento, 2 Timóteo 2, de 11 a 13, aqui nós temos a conclusão absoluta de que realmente, da parte de Deus não tem como, não falha. E isso, focado na história de Israel, é um exemplo para a nossa história que nós escrevemos no dia a dia de nossas vidas. Todo o sucesso de Israel deveria ser atribuído exclusivamente à iniciação divina e à confiabilidade de Deus. E isso é igualmente verdadeiro com relação à nossa salvação. Como diz Efésios 2, 8 a 9, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo se cumpre da parte de Deus, seja na história de Israel, seja na nossa história. Mas e da nossa parte? Tudo se cumpre? Sempre? Pense nisso. É uma reflexão muito importante. No terceiro tema, sinal de preocupação. Aqui analisando Josué 21, 43 a 45, e o capítulo 23 de Josué, a gente dá uma olhada por cima. O que nós podemos nos preocupar ao analisar esse texto? Algumas vezes aparece a informação que o próprio Josué afirma. Ele reúne o povo e afirma que, olha, estou velho. De fato, Josué já passava dos 100 anos, ele descansaria no Senhor aos 110 anos de idade, 10 anos a menos do que Moisés, quando morreu e ressuscitou para ir embora para o céu. Josué viveria 110 anos, então, nessa história. Ele viveu 110 anos. E a preocupação aqui levantada pelo conteúdo bíblico é que eles não tinham ainda conquistado todo o território necessário da terra de Canaã. E para que isso acontecesse, dependeria basicamente da fidelidade de Israel frente ao compromisso feito com Deus, diante de Deus e diante dos homens, coisa que nós sabemos que não aconteceu no resto da história de Israel. Muito pelo contrário, essas 12 tribos que estavam ali estabelecidas teriam uma história muito delicada dali para frente. Não só não conquistaria o resto do território, mas como perderia e muito. Veja que na trajetória deles até hoje, o que restou de Israel? O que antes eles haviam dominado quase toda a região de Canaã,
que hoje envolve uma grande extensão no mapa da geografia do mundo antigo, mas eles perderam muito. Perderam porque eles caíam em apostasia, e sempre que caíam em apostasia, eles tomavam marcha ré. Eles pediriam para ter um rei como as outras nações, e só 3 reis governaria sobre Israel reunido, que seria Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o reino seria dividido, ficando 10 tribos com administração no norte, estabelecendo a cidade de Samaria como capital, e 2 tribos no sul, que continuaria estabelecido Jerusalém como capital, e 2 reis diferentes. Já não bastava ter um que nunca foi propósito de Deus, preferiram ser igual às demais nações do mundo. Eles não queriam ser diferente, como Deus propôs. E aí foi, reino dividido. Depois de 722 a.C., Sargão II invade Samaria e faz uma devassa em cima do reino, quase que extinguindo com aquelas 10 tribos. Mais uns 100 anos depois, 100 e poucos anos, vem Babilônia e pega o reino do sul e carrega para Babilônia, Nabucodonosor. 70 anos era o cativeiro normal, mas eles acabaram ficando mais que o dobro para lá, porque não tiveram disposição e fé suficiente para voltar e reconstruir o reino. Mas voltaram, reconstruíram e seguiu em frente até chegar os dias do Messias. O Messias chega para que eram os seus e os seus não quiseram. É uma história muito delicada, sinal de preocupação, não era à toa, né? Porque Josué velhinho ia morrer, passar a administração para o povo de Israel, e saber que essa história toda se sucederia, e eles precisando de conquistar mais reino, e a história ia escrever algo muito diferente. Na nossa vida não é diferente não, irmãos. No nosso compromisso que nós temos com Deus, Deus tem propósito na nossa vida. Deus tem propósito quando cruza o caminho de 2 pessoas, e esses propósitos têm objetivos. Deus tem propósito quando Ele cruza o nosso caminho, quando nós nos encontramos com Ele, e isso tem propósito. Mas nós estamos atentos a isso? Estamos prestando atenção nisso? Deixar para lembrar disso quando não tem mais jeito de fazer mais nada, não adianta. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Limites claros. 4º tema. Analisando Josué 23, 6 a 8, 12 e 13. Irmãos, o perigo que Israel enfrentava não era a ameaça da hostilidade das demais nações, mas o risco era a amizade com essas demais nações, a aproximação, a intimidade, a ponto de esquecer da estrutura, do relacionamento, orientados pela palavra de Deus, orientados a Israel. E uma amizade com as trevas, quando nós fazemos amizades com alguém focados em levá-los aos caminhos de Cristo, cumprindo missão, isso é bonito, é importante. Mas quando nós fazemos amizade por vontade de fazer o que eles fazem, de ser igual a eles, pessoas que não andam na luz, isso é muito perigoso, e era o caso aqui mencionado nesse contexto da lição desse dia, que as nações que eles tinham que conquistar, elas por si sabiam da estrutura do Deus de Israel e procuravam de todas as formas bajularem qualquer membro da nação de Israel e fazer amizade com ele, para que deixasse de ser inimigos de um povo tão poderoso, que tinha um Deus tão poderoso. Era assim que as nações vizinhas viam, mas eles não. Eles sabiam que eles mesmos, por eles mesmos, não podiam fazer nada, que Deus é que tinha que fazer tudo por eles, mas eles se convenceram na cabeça deles que podia estar do jeito que está, que era só instalar o Deus, Deus estava ali para poder lutar por eles. E não é bem assim. Quando andamos na luz, a luz está conosco, mas quando nos desviamos da luz, a luz não está conosco.
Vai clamar por ela no meio das trevas? Querer que ela ali te socorra? Sendo que você tem um compromisso de andar na luz? É muito complicado isso aí. O filho pródigo saiu da luz, foi para as trevas, mas resolveu voltar para a luz. E a luz o abraçou. Mas lá do chiqueiro onde ele estava, ele nem perdeu tempo. Entende quando uma pessoa tem compromisso com a luz, como que funcionam as coisas? Uma pessoa que não tem compromisso com a luz, de qualquer lugar das trevas que ele tiver, ele grita e Deus vai lá acudir e tirar ele. Porque Jesus chamou e prometeu: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então nós podemos ir a Cristo. Agora, uma pessoa que está na luz, sai da luz, vai lá para as trevas, e o filho pródigo agora lá no meio daquele chiqueiro, e querer pedir que Deus transformasse aquele chiqueiro numa mansão? Não, isso é bobagem, é loucura. Ele tinha conhecimento da luz e sabia onde estava a luz, e ele voltou para a luz. É diferente. Eu costumo dizer que a vida espiritual, ela não é uma estrada, ela é uma escada. Na estrada, se você tem 1,70 m, se você cair aqui na estrada é 1,70 m. Se você cair lá no Japão é 1,70 m. Se cair nos Estados Unidos é 1,70 m. A altura da sua queda. Na escada não. Na escada, se você cair de 1 degrau, você tem um prejuízo. Se você cair de 10 degraus, você tem outro prejuízo. Se você cair de 100 degraus, você tem outro prejuízo. E caminho sem voltas, dependendo da altura que você está. Fiquem atentos. O maior perigo que abraçou Israel aqui nesse tempo, irmãos, foi casamentos com essas nações. Porque, como eu disse, o povo temia o Deus de Israel, que eles próprios parece que não temiam. E ofereciam, bajulavam, ofereciam toda a condição necessária para que eles fossem amigos deles. E casamento foi uma das maiores convicções que essas nações estrangeiras conseguiram conquistar para evitar o avanço de Israel sobre elas. E o casamento continua sendo uma forma muito sólida de representar isso. Quando nós nos casamos com pessoas não tementes a Deus, que não importa com as coisas de Deus, nós corremos o mesmo risco. É uma forma de julgo desigual. Agora, quando estamos nos relacionando com pessoas tementes a Deus, é diferente. Então, é muito sério, irmãos, é muito sério prestarmos atenção nesses detalhes para melhorar o jugo da nossa caminhada, para diminuir o peso da nossa cruz. Do contrário, acrescentamos muito peso. Cristo nos ajuda a carregar. Mas para que sofrer tanto se temos opção de não sofrer tanto? Pense nisso. É uma questão de escolha. A ira do Senhor, quinto tema. Analisando Josué 23, 15 e 16, como Números 11 e 33, dentre outros textos da Bíblia Sagrada, nós podemos concluir o seguinte, irmãos. Tudo que não provém de Deus, Deus é a fonte da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falou isso, irmãos, ele está falando de essência. Ele está falando de quando ele lá no Gênesis disse para que surgisse o sol, a lua, estrelas, para que surgissem animais de toda a natureza, com o poder da palavra. Toda a natureza surgiu. Ele fez o homem, um boneco de barro, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tudo que fala tem vida vem dele. Lúcifer está vivo até hoje, justamente porque o fôlego de Deus está dentro dele. O dia que o fôlego de Deus sair de dentro dele, ele deixa de ter vida. Ele não anda nos caminhos de Deus. Ele é pervertido, é completamente avesso a Deus. Mas vai chegar o dia
que ele vai deixar de existir, porque Deus vai retirar o fôlego de dentro dele. Então, tudo que tem vida é proveniente de Deus. Vida quem dá é Deus. Então, se tudo que existe provém de Deus, qual é o sentido de vivermos sem Deus? Vivermos sem Deus é o oposto da vida. É procurar a morte e encontrar a morte. E quem procura, acha. Caminhar na direção da luz é sempre vida. Virar as costas para a luz, já sabemos o que nós vamos encontrar pela frente. É a morte e a Deus para sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema. Apegue-se a Deus. Irmãos, não existe outro caminho. Se analisarmos a história de Josué e observar Josué 23, verso 11, realmente, irmãos, é questão de vida ou morte. Olha, o mandamento de amar a Deus revela também que esse amor deve ser recíproco, mesmo que os dois lados não estejam no mesmo nível. Deus deseja entrar em um relacionamento profundo e pessoal com cada pessoa que retribui seu amor. Assim, seu amor por todos é o fundamento para que expressemos nosso amor voluntário e recíproco. Irmãos, se nós não formos recíprocos nesse relacionamento com Deus, como encontraremos salvação, mesmo sendo de graça, se nós não procuramos a graça? Tudo que nós procuramos em direção a Deus é graça, irmãos. E quando nós viramos as costas para Deus, é o contrário, é o inverso. Não tem graça, irmãos. É desgraça. Diante da luz é graça, de costa é o oposto. Pense nisso, irmãos. Apegue-se a Deus. Ele é a fonte da vida. É a essência do que nós respiramos. Não há outro caminho. Nós somos ramos dessa videira. Jesus falou: eu sou a videira, vós as varas. E todo mundo que está em mim, que não dá fruto, meu pai é um lavrador, ele vem e vai podar essas varas que não estão dando fruto, para jogar para secar e queimar, para que sobrar espaço para aquelas galhas produtivas produzam mais frutos. É uma mensagem muito pesada, irmãos, muito séria, relatada no texto sagrado. Para finalizar, só Cristo salva. Queria citar um texto de Patriarcas e Profetas, página 457, que diz o seguinte: Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram estabelecidas em favor da vida. Contudo, o pecado se intrometeu na ordem que Deus tinha estabelecido, e o resultado foi a discórdia. Enquanto o pecado existir, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. O ser humano só pode ter esperança pelo fato de o Redentor ter suportado em nosso favor a maldição do pecado. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e realizado em nossas vidas. Obrigado também, Senhor, por teres Tu cruzado os nossos caminhos tantas vezes necessárias, que foi com pessoas que trouxeram grandes mudanças nas nossas vidas, porque através delas Tu alcançastes os nossos corações e fortalecestes a todos nós no cumprimento de nossa missão. Obrigado pelo poder da Tua palavra que nos alcançou na nossa história e nos tem conduzido ao longo da jornada de nossas vidas. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E que em muito breve, pela Tua graça, possamos nos encontrar nas nuvens dos céus, para estar contigo para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cansados.